Estamos aqui hoje com o vereador Arlindo Araújo, uma referência na política araçatubense. Estamos recebendo, tendo o prazer de receber o vereador aqui, que vai hoje esclarecer algumas coisas dos bastidores da Câmara Municipal e dos bastidores da nossa política. Não só local, como regional também, porque o Arlindo ele é bem entrosado em toda a comunidade política da nossa região, conhece a história, 8 mandatos. Arlindo, dá a sua mensagem para nós aí, para os nossos acompanhantes. Seja bem-vindo. Eu agradeço as palavras, agradeço o convite. É uma satisfação poder participar. Estou à disposição para qualquer pergunta, qualquer dúvida. Arlindo Araújo, 8 mandatos. Como é que começou essa carreira política? Como é que despertou no jovem Arlindo, a 8 mandatos? Eu calculo que você era bem jovem. Como é que despertou e como é que conseguiu o Arlindo Araújo? Aquele tempo, comunidade, os vereadores eram uma turma antiga, diferenciada de hoje. Como é que o Arlindo Araújo conseguiu vencer essa barreira e sair candidato e se eleger no seu primeiro mandato? Então, eu fui eleito com 32 anos, mas eu sempre assisti, sempre gostei de política, desde criança. Eu assistia horário político, por incrível que pareça. Eu olhava lá Orestes Quercia, Carvalho Pinto, e José Maria Imael com aquele carrinho dele, aquelas coisas lá. Eu assistia aquele trem. E porque eu sempre tive um espírito muito contestador. E aí chegou uma época na minha vida que eu entendi que eu deveria participar. Eu quero participar, quero entrar, dar as minhas ideias e tal. E confesso para o senhor que os meus amigos mais próximos, a minha família, falou: não, esse trem não vai dar certo. Você não tem cara de político, você não tem jeito de político, você não anda abraçando todo mundo. Eu sou um cara tímido, eu sou um cara quietão. Falei: não, mas eu quero entrar porque eu quero mostrar que se eu for eleito, dá para a gente fazer política diferente. Dá para ser diferente. Não precisa participar de todos esses conchavos, que isso me dá arrepio, sabe? Acordos, essas coisas sempre me deu arrepio. Aí o pessoal falou: ah, tá bom, vai, mas tudo bem. Aí ganhei a eleição, já foi uma surpresa para muita gente. E aí depois na Câmara sempre tinha aquelas conversas lá de que, olha, se você não for da bancada, se você não tiver atrelado com o prefeito, você não vai fazer favor, você não vai ser reeleito, não sei o quê. Falei: não, se eu não for reeleito, tudo bem, eu entrei para fazer diferente mesmo. Se tiver que ser reeleito, vai ser com um trabalho diferente, porque eu não concordo com a política tradicional, essa coisa aí. E aí o que aconteceu? Eu fui reeleito esse monte de vezes. Então significa que existe um segmento, uma parcela da população que acompanha e que comunga com os meus princípios, com o meu jeito de pautar as coisas. 8 mandatos, o Arlindo Araújo de hoje, recordando o jovem Arlindo Araújo, Sim. fez diferença? Acha que fez diferença na Câmara Municipal? O Ney Giron teve aqui e falou que o vereador faz a diferença na Câmara Municipal. O Ney é meu amigo, a gente estudou junto no Paraisão desde criança, então temos que pôr um pouco de Ele é suspeita cúmplice, né? nesses elogios Ele é aí. É, cúmplice. então esses elogios, É. mas eu procurei fazer diferente, sim, procuro fazer diferente e acredito que tenha dado resultado, sim. E a minha intenção também é de motivar pessoas que pensam de forma diferente a participar da política, para acabar com essa mesmice, né? Eu acho que só assim a gente consegue melhorar. Quando eu digo melhorar, é porque os poderes têm que ser realmente independentes e cada um cumprir com a sua função. Assim, a população vai ser beneficiada. Enquanto houver um poder mandando no outro, a população só perde. Ney Giron, candidato a prefeito, não? Nessas eleições? Não, ele não me falou que seria, não. Eu vi na entrevista que ele fez com o senhor aqui, É. de que ele disse que ele tinha vontade, mas não me parece que ele vai ser candidato, não. E o Arlindo Araújo é candidato a Não, prefeito? Arlindo, de jeito nenhum. Não. Não, Não não, tem essa possibilidade. não, Vice de algum também candidato? não. Eu sou um caboclo muito independente, né? E eu confesso para o senhor que até seria interessante. Já pensei até em ser candidato a prefeito, mas eu não vou participar disso porque eu não posso deixar a política comprometer a minha profissão. Então eu trabalho, tenho a minha profissão e participo da política para doar um pouco do meu tempo para passar ideias e tentar mostrar coisas diferentes, que é possível fazer política diferente e tal. Mas um prefeito precisa se dedicar totalmente à cidade, né? Não dá para fazer duas coisas. O Arlindo Araújo tem um embate forte na Câmara, teve há pouco tempo, estava dando uma olhada, sobre ética, um problema de ética. O que o vereador tem a falar sobre isso? Sobre esses vereadores mais novos? Existe um comportamento diferenciado do vereador com mais experiência, com o vereador mais novo? Qual é a opinião do Arlindo Araújo, do vereador Arlindo Araújo Então, sobre cada isso? eleição, eu sempre espero que aquela moçada nova entre e não se contamine com aquela história de formação de bancada, de ficar pedindo cargo para o prefeito, e dessa forma ficar com o rabo preso lá.
depois ficar subserviente, virar lá um vassalão, que o prefeito manda, ele tem que votar. Isso é ridículo. Eu sempre espero que as pessoas pautem diferente. O que acontece é que, depois de eleito, ou mesmo antes de eleito, o que precisa prevalecer é o pensamento pela comunidade. E aí a pessoa que entra lá para pensar nele mesmo, né, ele vai se sujeitar a todas essas benesses ou essas maracutaias aí. As imposições do executivo, Isso. porque está com o rabo Tá com o preso, rabo como preso diz lá. o E aí ele vereador. não vai defender o interesse da sociedade, ele vai defender o interesse dele, né? De continuar no poder, de manter aqueles cargos, aquela coisa toda. Essa é uma doença, isso aí. Então, uma mensagem para os candidatos novos, como o Arlindo Araújo foi há 8 mandatos atrás, é que não fiquem com o rabo preso com o executivo em troca de cargos, se porventura vierem a ser bem-sucedidos na campanha, né, vereador? Não só isso, até antes. Agora, Antes. quando forem candidatos, Agora. porque muitas vezes eles já são vendidos quando são Já candidatos. são candidatos vendidos. Já, porque aí o caboclo lá do executivo fala para ele, ó, vou te dar tanto santinho, vou te dar não sei o quê, vou te dar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e depois vai cobrar. Entendeu? Então, esse aprisionamento já começa na campanha já. E eu sempre prego que é importante que a pessoa seja independente, né? Para que ele possa executar a missão dele de vereador com liberdade, senão não vai adiantar nada. Vereador, o senhor já teve algum prefeito que já tentou colocar o senhor nessa situação no primeiro mandato? Porque a sua fama é de que o senhor não transige nisso aí, né? O senhor não faz acordos de bastidores. De jeito O nenhum. senhor é muito transparente. Os teus 2 ex-colegas que vieram aqui, tanto o Flávio Salatino como o Ney, falaram que o senhor é um vereador como está se falando aqui, que o senhor não tem rabo preso. Algum prefeito tentou prender seu rabo, não? Não tenho rabo preso mesmo. É. Eu ando de cabeça erguida na rua, tranquilo, não tenho atrelamento nenhum, não devo favor para político nenhum e tenho minha liberdade tranquilo. Nenhum prefeito veio falar No comigo. passado nunca houve Nenhum veio falar comigo um assédio diretamente. político? Não, diretamente não. Mandaram, às vezes, um ou outro recado, e tal. intermediário. O que você acha disso, não sei o quê. Falei, ó, irmão, eu não quero saber desse tipo de conversa, comigo é papo reto. Esse tipo de conversa que faz curva aí, eu tô fora. Então eu já corto logo, pronto, acabou. O pessoal já sabe o jeito que eu sou, tipo, por exemplo, tem eleição, aí o prefeito convida o pessoal para ir lá conversar com ele. Já nem me convidam, entendeu? Eu já nem sou convidado, eu já sou persona não Já grata. tá fora dos Não, nem acordos. chama aquele Não, louco, aquele lá não. Se ele vier, ele vai encher o saco. Primeiro que eu não vou mesmo, né? Porque eu já sei mais ou menos, já imagino o tipo de conversa que tem, eu não vou. Presidência de Câmara, a negociação é pesada para eleger a mesa de Câmara, a presidência de Câmara? É pesado. É pesado. É pesado. É desgastante, eu nem participo desse trem. Também eu nunca quis ser presidente também, porque o presidente não vota também, né? E eu fui eleito para votar, para decidir. Então eu não vou querer ser presidente, nem secretário, nem nada. Mas eu sei que é pesado. Então, de muitas eleições para cá, o pessoal vem conversar comigo e fala, ó, deixa eu longe desse trem aí, resolve o que vocês têm que resolver. Aí eu olho o candidato. Ah, esse é o candidato do... O prefeito sempre bota o dedo nesse negócio, sabe? Ah, tem um candidato lá que é do prefeito, não sei o quê, eu já não voto nele também. Voto em mim. Muitas vezes votei em mim para mostrar que eu estava descontente com aquela maneira como a coisa acontecia. Um voto de protesto, sabe? Interessantíssimo, viu, vereador? Eu tô ficando impressionado. Já Por do quê? início aqui, com a postura do vereador, porque a gente não vê muito isso por aí, né? A gente vê muito acerto, muito conchavo. Como o senhor disse, às vezes durante a campanha sai candidato a vereador, já sai candidato por conchavo. Já né? sai com conchavo. É ruim isso aí, ruim, sabe? É ruim. A pessoa perde a personalidade, a autonomia, né? Perde a liberdade e fica aquela coisa feia que o senhor vê, infelizmente, acontecer, né? Aquela subserviência, muitas coisas que não são de interesse da comunidade são votadas e, democraticamente falando, existe a tripartição dos poderes, beleza? Então o poder tem que ser independente um do outro e trabalhar em harmonia. À medida em que um poder é cooptado pelo outro, à medida em que o prefeito manda no executivo e manda na Câmara, então ele virou um rei, né? O senhor está ferindo a democracia, porque aí ele manda em tudo. Ele não tem quem o fiscaliza, né? Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. E uma cabeça só decidindo as coisas vai incorrer em erro. Essa pluralidade, né, já é justamente porque o vereador pode questionar e falar, não, isso aqui não está certo, não. Aí o outro acha também que tá, que não está, e o prefeito ele vai se sentir meio
não tão livre para fazer eventualmente alguma barbaridade. Mas à medida em que ele tem lá um pessoal que ele fala, ó, vocês votam assim, vai todo mundo votar assim, então virou um imperador. E eu sempre brinco dizendo, no caso aqui em Araçatuba, o dilador acha que ele é o rei sol, Luís XIV, que ele manda em tudo e faz o que acontece. Ele é o poder em pessoa. E acaba sendo, porque ele manda em tudo mesmo, né? Tem lá eu ou outro que se insurge contra algumas coisas. Então é ruim, muito ruim isso aí. O senhor se coloca como oposição ou como independente? Não, eu sou independente. O pessoal fala, o Arlindo é oposição. Eu não sou oposição. Eu voto projetos que eu entendo que são bons, que o prefeito manda, eu voto a Importantes favor. para a cidade. Claro que eu acho que tem lógica, né, que não tem nenhum absurdo, eu voto favorável. Agora, coisas discrepantes, eu critico e voto contrário. Arlindo, e existe uma lenda urbana que existe uma eminência parda, antiga como vereador, que domina a Câmara, que na verdade pode ter quem for presidente lá, é ele que é o presidente. Isso é fato real ou é lenda urbana? Não, não é fato. Cada presidente tem o seu perfil e coloca na Câmara o seu perfil, o jeitão dele de trabalhar. Certo. Aqueles que são eleitos pelo prefeito, que o prefeito intervém sempre lá e tal, ele acaba facilitando alguns trâmites para o prefeito, sabe? E acaba fazendo alguma coisa lá. Mas cada um tem o seu perfil. Eu não posso dizer para o senhor que tem um fantasmão lá que manda em tudo, não. Não tem, não. Não existe, né? Não, não. Até porque eles mudam os cargos de chefia a seu bel prazer e de acordo com as suas convicções. E isso é legítimo, é legal. Cada um tem que se assessorar por aquilo que ele entende que melhor vai poder colocar em prática os pensamentos deles. E eu respeito os pensamentos dos presidentes. Não concordo com a maneira como eles foram eleitos na maioria das vezes, mas respeito. Ele está lá, é o poder dele. O eleitor votou, né? Exato. É uma situação colocada perante o vereador. O senhor, como experiência, às vezes, o senhor, quando entra um indivíduo, o senhor já sabe, falar, coitado desse rapaz aí. Mais ou menos, viu? Não estou querendo me atrever, mas às vezes eu já vejo que a coisa vai ser ruim. E quando chega um bom companheiro, o vereador fica feliz, né? Saber que tem um companheiro que vai ombrar as dificuldades. E não deve ser fácil ser vereador numa cidade como Araçatuba. Não, não é. Eu não posso falar para o senhor que é difícil. É só você manter a sua integridade, a sua independência e votar de acordo com suas convicções e com os pensamentos voltados para o bem-estar geral, né, da população como um todo. Beleza, fala, bom, isso aqui vai ser bom para todo mundo? Não, isso aqui vai beneficiar só uma casta. Então eu não vou votar esse trem, ué. Não é? Tem que ser uma coisa que seja bom para todo mundo. O atual prefeito, ele tem sido muito ditador com a Câmara, tem imposto muita situação. É difícil o diálogo com ele. Um vereador independente como Arlindo Araújo, ele tem dificuldade de diálogo com o prefeito ou não? O prefeito é aberto para esse diálogo ou existe? Não, ele não responde nem meus ofícios. Né? Ele não me responde, requerimento ele responde, porque se ele não responder, tem lá um regimento que vai punir, mas o dilador tem um perfil de ditador, é o perfil dele. E a população o escolheu, inclusive com o meu apoio, porque eu entendia que ele teria uma maneira diferente. Mas ele se mostrou uma pessoa que concentra o poder nele e que tem que prevalecer só a ideia dele. E como eu disse para o senhor, uma cabeça só pode errar. E aí, muitas vezes ele peca, e aí obriga lá os vereadores a fazer o que ele quer, da bancada dele. E aí eu acho que não é legal, não é uma coisa bacana. Prefeito, o senhor passou por 8 mandatos, prefeitos do passado que o senhor qualifica como um prefeito que o senhor admirou a gestão, passando todo o tempo, depois você vai avaliando, né? O senhor poderia citar algum prefeito desses antigos? Olha, eu posso dizer para o senhor que todos estavam no mesmo, mais ou menos no mesmo nível. O pior era só um que saía, que era discrepante, mas para pior que era o Cido Sério, que a administração dele foi nefasta, que ele foi um desastre mesmo. Os outros, todos na mesma vala comum, de formar bancada, de fazer o jeito que quer, e de não aceitar ideias, e de fazer realmente aquele esquema de domínio total, né? Todos eles. Mas o mais, nesse perfil de ditador, não sei se por conta de ser parecido com o nome, né? Só se for mudar uma letra. Dilador. O dilador é o pior nesse aspecto. O senhor qualifica ele como o pior? Sim. Né? Até porque, por exemplo, o Maluli, quando você convocava um secretário dele, ele ia junto. Porque você não pode convocar o prefeito. Você convoca o secretário para prestar esclarecimento. O Maluli ia junto, pedia a parte, argumentava, discutia. Eu tive discussões acaloradas com ele, mas sempre no campo das ideias. Era uma pessoa extremamente inteligente, hábil com as palavras, mas ele tinha uma ética, ele tinha um respeito e ele participava, ele discutia as ideias dele.
O Cid Sério também ia na Câmara discutir comigo e tal, mas sempre no campo das ideias não eram meus inimigos. O dilador não vai, ele não vai. Né? Já até conclamei, vem aqui, seu prefeito, vamos aqui conversar e tal, ele não vai. Ele eventualmente manda o secretário, mas ele não vai. Tem alguns pontos frágeis nas gestões, e Araçatuba serve de exemplo para os municípios, né, adjacentes, municípios menores e tal. A Câmara também principalmente essa referência. A privatização de água de Araçatuba, o senhor foi a favor dela? Eu fui contrário, O senhor foi discuti contrário. Pode procurar no YouTube, tem vídeos meus meio que esculachando com todo mundo por conta daquilo, porque eu sabia que aquilo ia ser nefasto, era uma coisa já dirigida, era o AS que ia ganhar aquela coisa toda. A OAS nem tinha ganho, já estava fazendo propaganda na Globo, vamos cuidar da água de Araçatuba, nem tinha ganho o negócio. Aí depois vendeu para uma outra empresa, essa empresa coreana, que expolia a população, cobra o que quer, maltrata as pessoas, você tem que provar porque você tá certo depois que eles puniram. erro. É um negócio absurdo, né? Então, isso foi uma coisa muito ruim, né? E na época eu disse, olha, nós estamos votando aqui uma coisa que pode comprometer futuras gerações. Nós estamos votando uma coisa para 30 anos, prorrogável por mais 30, e na época eu ainda brinquei, falei, daqui 60 anos não tem ninguém mais vivo de quem está votando. Mas a população vai estar sofrendo, seus descendentes, seus filhos, seus netos vão estar sofrendo com isso aí. Então foi ruim. Aí tem gente que fala, melhorou o trabalho, melhorou nada, eles cavucam um buraco na rua, estraga tudo, faz barulho meia-noite, eles fazem o que querem na cidade. É ruim. E a agência reguladora, que era para fiscalizar e que recebe uma verba grande no orçamento, não fiscaliza nada. São tudo... É um cabide de emprego? É um cabide de emprego para ser vassalo da agência reguladora. Toda vez que faz uma coisa, eles ficam elogiando a agência reguladora. Eles já ficaram 10 dias sem fornecer água para vários bairros da cidade, porque queimou uma bomba num poço, eles não tinham bomba reserva. Uma coisa absurda, né? Não ter bomba reserva, sabe? Ou a bomba reserva que eles foram colocar não funcionava. Aconteceu toda sorte de coisa. Até hoje, a agência reguladora não foi nem multada por nenhuma a Samar não foi multada pela agência reguladora, porque eles são todos ali vassalos agregados do sistema privatizado. Infelizmente de água. O senhor vê, tem um monte de cidade que não privatizou, não precisa privatizar para ter qualidade, só precisa ter gestão, precisa ter competência. E eu sempre, vou abrir um parênteses aqui para dizer para o senhor, o Maluli Neto, lembra que ele teve mandato cassado? Sim. Por que ele teve mandato cassado? Porque ele pegou um dinheiro que a Germínia tinha deixado nos cofres, que era lucro do DAIA da época, e olha que o DAIA era um cabide de emprego danado, mas mesmo assim tinha lucro. A Germínia tinha aplicado o dinheiro no banco, o Maluf foi lá, mudou de banco aquele trem, e foi por isso que ele perdeu o mandato. Era dinheiro do DAIA. Então, dava lucro, era só uma questão de gestão. Mas era um cabide de emprego, não sei o que e tal. Isso é verdade mesmo, porque o prefeito que mandava e tal. Mas se tiver vergonha na cara e colocar um negócio para funcionar, não precisava ter vendido. E quando o Cid Sério entrou, já com a intenção de privatizar, ele sucateou mesmo a autarquia para depois poder justificar, tá tudo ruim mesmo, tá tudo desarrumado, vamos privatizar. Foi isso que aconteceu. E as cidades menores seguem esse exemplo, tanto para o bem como para o mal. O vereador é contra a privatização ou o vereador é contra a forma que foi privatizada? Não, eu sou contra a privatização de coisas que mexam com recursos naturais. Sei. Olha, em Araçatuba, o senhor compra a água de uma empresa coreana e a energia elétrica de uma empresa chinesa. Isso me incomoda sobremaneira. Recursos naturais eu acho que não tem que sair da mão do Estado. O senhor acha que faltou lisura na privatização ou interesse do empreendedor brasileiro, do empreendedor nacional, para ir? Porque o primeiro empreendedor foi a OS, né? Foi. Mas eu acho que ela já pegou com a intenção de vender. Isso já são conjecturas, são pensamentos meus. Mas eu acho que sim. Até porque não era o métier deles, né? Eles não tinham know-how nisso aí. E a intenção era essa mercantilização, de vender mesmo. O interesse de ganhar dinheiro. Inclusive, na época, o senhor deve lembrar. Teve vai ter um saco de dinheiro para os vereadores, sabe? Uma coisa... os comentários eram... Foi uma coisa nojenta. Então, mas eu falo com tranquilidade, votei contrário, discuti contrário. Pode procurar no YouTube, tem vídeo meu falando, explicando tudo isso que eu acabei de falar aqui para o senhor. Eu falei lá na época também, mas não adiantou nada. E foi feito num sábado de manhã, numa sessão extraordinária, quando o povo nem estava sabendo. Calada da manhã. Na calada da manhã. Da madrugada. Isso aí.
Então é interessante isso aí. E foi privatizado na administração do ex-prefeito Cido Sério. Foi. Cido Sério. Interessante. O secretário responsável pela pasta da privatização, quem que era? O senhor se recorda? Ah, não me lembro, viu? Precisaria pensar um pouco, eu não me lembro, porque eles trocam o secretário. Agora não me falha a O memória. vereador não concorda com a forma que está sendo prestado o serviço hoje. O senhor acha que está sendo penalizado Dos munícipes? os munícipes? Com certeza. Estão sendo Tanto é penalizados. que esses tempos atrás eu fiz uma denúncia na Câmara que a Samar tem lá um dispositivo que o pessoal, sei lá, anda nas ruas aí. Aí tem uma pessoa, tá lá, ele coloca lá uma placa na frente da casa dele, vendo gelinho, sabe? Para tentar melhorar a renda da família, alguma coisa assim. Aí eles falam, vende gelinho, então é comercial. Aí eles vão lá e Comercial. muda a taxa da água. Muda a taxa alíquota, d'água. É, Quer dizer, cobra mais caro. poda o livre empreendedor. Foda, É. uma pessoa que tá lá, costureira. Ah, então tá bom. Aí outro lá, penteia o cabelo, corta o cabelo. Ah, é comercial. Vamos taxar isso aí. É triste isso. É. Né? Muito ruim. O senhor, primeiro mandato, o senhor foi eleito pelo MDB? Não, eu fui eleito pelo PRP. Na Pelo época. PRP. É. Que era Ademar de Barros, né? Isso Ademar mesmo. de Barros. Ademar de Barros, filho. 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 Interessante. O Ademar de Barros tem uma história muito grande na nossa região aqui, Birigui, Araçatuba, no passado, né? É. E o Ademarzinho acompanhava muito o Maluf, né? E o Maluf também tinha uma queda por essa região nossa Inclusive aqui, né? o estádio aqui de Araçatuba tem o nome de Ademar de Barros. Ademar de Barros, Talvez é. seja por conta É. dessa Tem ligação, muita história né? do Ademar de Barros. É. Ademar, Juscelino, Jangular, tem muita história na Aqui. nossa região. Vereador, e esses novos vereadores, o senhor acha que vão se reeleger? Todos, alguns? Vai ter uma limpeza na Câmara? Pela tua experiência de tantos anos, como é que Então, o Arlindo Araújo vê isso? Isso é uma incógnita. Eu não me atrevo a fazer isso. E todo ano que tem eleição, tem lista, sabe? Esse vai, Quem esse vai. fica, quem sai? Eu não como me é- atrevo, sabe É. por quê? Cada pessoa tem o seu prestígio. Ele tem um halo de influência. E de uma maneira ou de outra, eventualmente ele fez alguma coisa para um determinado segmento da sociedade. Então, eu nunca me atrevi a dizer esse sai, esse entra, não coisa. Eu sempre digo que eu sempre passo apurado. Eu consegui me eleger, mas minha votação é uma votação mediana. Certo. Eu não sou aquele cara expoente em votos, aquela coisa toda. Não me atrevo a fazer previsões, não. Porque cada um tem o seu jeitão de trabalhar, né? E eventualmente agrada uma parcela da população e vai ser eleito. Sim. Para quebrar um pouco, vamos falar um pouco da sua vida profissional, pessoal. O senhor fez veterinária, Uhum. né? Depois fez advocacia, fez direito, Fiz né? direito também. É. E fez pós-graduação na Itália. Foi. Não nessa sequência. Eu fiz a faculdade, depois eu fiz a especialização na Itália e depois eu fiz direito. O vereador, essa experiência que o senhor teve na Itália, o vereador conseguiu implantar alguma coisa no município de Araçatuba? Como vereador, trouxe alguma coisa que Araçatuba assimilou desse aprendizado seu, desse tempo na Itália? Então, quando eu fui uma formação técnica, né, como veterinário, sim, eu consegui aplicar muita tecnologia que eu aprendi à época lá, porque a tecnologia à época lá era muito mais avançada que aqui. E eu sempre gostei de história e sempre vi que é importantíssimo a preservação do patrimônio histórico. E sempre me incomodei com a destruição que é feita aqui em Araçatuba. Aqui em Araçatuba não consegue preservar nada. Aliás, eu me insurgi recentemente, o prefeito deixou cair o Centro Cultural Ferroviário, para dizer que agora está reformando. Está reformando nada, ele tem que fazer de novo, porque deixou cair. O museu que está ali na 15 de novembro, que era a casa do engenheiro, uma coisa histórica, aquilo ali é a cara da cidade de Araçatuba, faz parte da história. Pulsa a história de Araçatuba ali. Na calha tem planta crescendo, tem árvore crescendo no meio dos tijolos da casa. Eles vão esperar a casa cair também para preservar. Deixa eu ver, a cultura é diferente, né? Você anda na Itália, você vê preservação, as pessoas cuidam daquilo lá. E quem não tem história, quem não cultua e quem não preserva o passado, não tem futuro, porque ele não tem um lastro, né? Ele não tem uma referência. E aqui, infelizmente, prefeito e pós-prefeito, eles não se preocuparam com isso. O senhor tem uma vila ferroviária no centro da cidade aqui, onde as casas deveriam permanecer com a sua arquitetura da época. Mas não, vai um lá, põe um museu não sei o que, pinta, o outro põe não sei o que lá, fica uma coisa totalmente descaracterizada. Eu sou favorável de que a história tem que ser preservada, né? E que tudo tem que ser
mantido dentro do possível. Preservado e valorizado. E valorizado, e não deixar cair do jeito que deixou aqui, né? Então a gente percebe que o senhor, com o prefeito de Ladouro, o senhor tem mesmo vários questionamentos. Não é oposição, mas questiona muito. Talvez seja por isso que ele seja frio em relação ao vereador. Não, eu não tenho nada pessoal contra ele. Inclusive eu apoiei ele, né? Meu partido apoiou e eu também. A questão é que a maneira dele conduzir, a maneira como ele administra, a maneira como ele administra os recursos, as prioridades que ele elege, eu não concordo. Eu entendo que ele não é uma pessoa competente, né? Se o senhor for no pronto-socorro de Araçatuba hoje, ele está quase igual a um pronto-socorro do Vietnã, do Camboja, de Laos, qualquer coisa do tipo. Então, esse descaso para com a saúde, isso me incomoda sobremaneira, até porque é obrigação do gestor, que ele administra R$1 bilhão por ano, olhar para a saúde. Porque quem precisa do pronto-socorro são as pessoas menos favorecidas. E o que a gente tem de mais importante na nossa vida, o que é? A saúde. Sim. O senhor pode ter carro, casa, fazenda, se o senhor quiser. Mas se o senhor não tiver saúde, está morto. Então, não tem o olhar para a saúde como deveria. Eu entendo que é um descaso e eu fico cabreiro mesmo. E aí acabo fazendo críticas. Não posso dizer que tive embates com ele, porque ele não vem discutir comigo, né? Mas faço críticas contundentes, sim, porque eu entendo que a administração dele claudica em algumas coisas e não é um bom gestor, na minha opinião. Não é um bom gestor? Não. Não é. Até porque, como é que a gente pode pagar aluguel num prédio obsoleto para o pronto-socorro, sendo que você tem dinheiro, se você administrar bem, e para construir um pronto-socorro? E receber as pessoas num lugar decente, digno, estruturado, onde os médicos possam efetivamente cumprir com as suas obrigações. Não tem essa estrutura. O senhor foi vereador juntamente com a vice-prefeita, Edna Flor, sim, agora candidata a prefeito. Uhum. O senhor apoiaria a Edna Flor candidata ou não? Sim, apoiaria. Apoia ela? Eu estou num outro partido, mas eu confio na Edna, sei da competência e da dedicação dela e da preocupação dela com o todo. Sim. Percebe? Ela não tem vaidades, ela não tem apego a bens materiais, ela não é uma pessoa que fica preocupada com ela. Ela tem uma história de vida que a credencia a administrar pensando no todo, né? Eu confio muito nela, ela é uma pessoa competente. Quando ela foi ser vice-dilador, que inclusive o dilador só foi eleito por conta do carisma e da credibilidade que a Edna tem, né? Eu imaginava que ela teria um espaço maior na administração para poder colocar as ideias dela em prática. Não teve, é claro. Aconteceu um boicote, alguma coisa? Com certeza. Com certeza. Ela não tinha poder de argumentar ali. Isso é nítido, dá para perceber. Mas faz parte. E, inclusive, o dilador, à época, me disse, faço questão de comentar isso. Eu falei para ele, o Maluli administrava com 12 secretarias. O Cido Sério veio e criou mais 7, só para empregar um monte de gente, né? E isso é coisa do PT mesmo, se criar esse monte de cargo para empregar um monte de correligionários e tal. O senhor podia extinguir essas secretarias aí, e o senhor vai economizar dinheiro e dá para o senhor, com essa economia, fazer um monte de coisa. Vou extinguir. Eu tive uma conversa com ele que demorou 5 minutos na campanha. Ele falou, vou extinguir. Falei, então ótimo. Falei, agora, se eu for eleito vereador e o senhor prefeito, eu vou cumprir com a minha missão. Estou te apoiando. Mas se o senhor fizer coisa que eu entender até errado, usei essa expressão, vai levar bambuzada. E ele riu. Não, pode me dar bambuzada. E eu estou dando mesmo, um monte de bambuzada, inclusive sim, porque ele não extinguiu as 7 secretarias. A Araçatuba gasta hoje mais de 50 milhões de reais a mais por ano com as 7 secretarias. O senhor pega 4 anos, não vamos pegar nem os 8, né? Pega 4 e multiplica por 5, dá 200 milhões. 200 milhões não dá para construir um pronto-socorro decente? Dá para construir mais. Dá para contratar médico, dá para estruturar esse pronto-socorro. Percebe? Então, é aí que eu me pego para tecer as críticas, mas lastreadas em dados numéricos. Eu não faço aqui com a experiência de vereador. E de estudar um orçamento que vem todo ano. Sim. Gasta R$2.800.000 por ano com propaganda. Que propaganda? Dele mesmo, da administração dele. Não é? Não tem nenhuma campanha, vamos todo mundo tomar cuidado com a dengue. Não é nada disso, é ficar mostrando, enaltecendo os feitos da administração dele, na televisão, na rádio, não sei o quê. E esse dinheiro podia ser gasto com outra coisa. Edna Flor, eleita prefeita.
O senhor apoiando. O senhor acredita que ela vai deixar o Dilador ter influência na gestão dela? Com certeza não. Com certeza Ele não. não deixou ela ter influência na administração dele, por que que ela vai deixar? Aliás, vou dizer uma coisa para o senhor. Ele teria e tinha a obrigação moral de lançar e apoiar a Edna como prefeita, naturalmente. Ela foi vice dele em 2 mandatos. Ele colocou a Edna de cabo eleitoral da esposa dele na campanha de deputado, sendo que, dentro da ordem natural das coisas, a candidata a deputado deveria ser a Edna. E agora, faltando pouco tempo para a mudança de partido, resolveu dizer que o candidato dele é o Borella e não a Edna. Isso é uma ingratidão. Para mim, a ingratidão é o maior dos pecados, né? Então, a maneira como ele pauta as coisas, eu não concordo, critico mesmo e faço questão de enfatizar que isso que ele fez com a Edna é uma ingratidão muito grande. Então o senhor vê o Dilador como um ingrato em relação à vice-prefeita e que não vai ter influência na gestão da Edna Flor. Com certeza não, ele é um ingrato mesmo, porque ele tinha que apoiar O senhor ela. acredita que se o Borella vindo ser eleito seria um bom prefeito? Não. Tem qualificações para ser um bom prefeito? Com certeza, o Borella é uma pessoa séria, ele tem uma história na Polícia Militar, é uma pessoa respeitável. Porém, eu entendo que para você administrar uma cidade, você tem que ter uma história na política. Eu entendo assim, que devia passar pela Câmara Municipal. Porque lá na Câmara, esse indivíduo que passa pela Câmara, ele vai mostrar para a população quem ele realmente é quando investido de um poder. Como é o comportamento dele? Como essa pessoa, mesmo que ele seja um fingido, durante 4 anos ele não vai conseguir esconder como ele é realmente. A capa de ovelha vai cair. Vai cair. Vai aparecer o lobo. Então, tem que passar pela Câmara. Então, o Borella é uma incógnita. Eu não posso dizer para o senhor, é uma boa pessoa, eu tenho o maior respeito por ele, porém eu não posso dizer para o senhor que ele vai ser um bom administrador, porque eu não conheço a participação dele na política. E essa é a minha forma de ver. Eu acho que tem que passar pela Câmara, né? Se o senhor for convidado pela Edna Flor para ser o vice-prefeito, o senhor aceitaria? Não. Não. Eu estou em conversações, conversei com o pessoal do meu partido, nós estamos vendo, eu fui convidado para ir para algum partido que está apoiando a candidatura da Edna, né? E nós estamos analisando e vamos decidir isso ainda. Eu tenho um grande apreço pela Edna e tal, e pode ser que eu vá para algum partido que vá apoiar a candidatura dela. Mas isso não desmerecendo a candidatura do partido onde eu estou, nem nada. Até o presidente do meu partido, Flor Arlindo, fique à vontade, né? É uma pessoa muito afável. O MDB está apoiando alguma candidatura? Do Felipe Fornari. Do Felipe Fornari. Mas o Cido, que é o presidente do PMDB, me falou: você fica à vontade. Se você quiser ir para um partido da Edna, você vai, você só me avisa antes para eu poder ajeitar aqui, né? E boa. Então não tem essa coisa de tá saindo, eventualmente sair de um lugar para o outro, magoar alguém, nada disso. A gente conversa e eu sou um cara muito franco, muito objetivo, muito pragmático. Então, caso eu vá para algum partido que vá apoiar a Edna, é uma coisa natural dentro do contexto político. O Cido Saraiva, como vereador, como colega, é um bom colega, é um companheiro de longa data. É uma pessoa confiável. De palavra. De palavra. Ele combina, ele cumpre. É uma boa pessoa, sim. Ele é um cara muito bacana. Inclusive, eu fui pro MDB, eu era do PPS. Fui pro MDB porque estava tendo uma maracutaia lá do Dilador, com o pessoal lá, para enfraquecer o PPS à época, para inviabilizar a minha candidatura. E isso foi conversado ali na Câmara. Os vereadores falaram: estão fazendo um trem lá, o PPS vai ficar fraquinho, não vai eleger ninguém. O Dilador está armando isso aí, dando cargo pro pessoal que está do PPS. O senhor vai falando aqui, está tocando bastante aqui, às vezes é algum amigo seu fazendo alguma pergunta. Vamos ver se tem alguém aqui fazendo pergunta. Aí, na época, os vereadores lá, inclusive, falaram: Arlindo, pro meu partido não dá, porque eu sou da bancada, o prefeito não vai querer que você venha para cá. E o Cido falou: não, Arlindo, você pode vir pro meu, eu garanto uma vaga para você. Então eu tenho uma gratidão muito grande, porque ele me garantiu uma vaga para eu poder concorrer para a eleição. Os bastidores políticos estão quentes, viu, vereador? Estou vendo aqui, ó. Esse programa é ao vivo? Não. Hoje em especial, ele está sendo gravado, né? Na hora que eu vi que o senhor falou que está fazendo pergunta aí e tal. Porque às vezes porque sabe que nós estamos gravando aqui entendi. E algum amigo, né? Entendi. Liga perguntando. Rodrigo Andorfato mesmo está cheio de perguntas. Pode perguntar, já falei. Só não pergunta nada de matemática e física, que eu não entendo muito. Do resto, pode perguntar o que vocês quiserem. Sei.
Então, o vereador é muito crítico em relação à administração do atual prefeito. A presidente da Câmara, o senhor se alinha com ela ou o senhor tem dificuldade em relação com a atual presidente de Câmara de Nenhuma. Araçatuba? Não tenho dificuldade nenhuma. Nenhuma. Converso Boa com de ela. diálogo. Boa de diálogo. Nunca tive nenhum problema. O senhor participou, votou na vereadora, para presidente? Não. O senhor, Não votei. não. O senhor tinha outro candidato? Apoiou outro candidato? Não, eu foi independente. Eu fiquei na minha. Eu devo ter votado em mim mesmo, ou votado em alguém de voto de protesto, porque tinha aqueles acordos e tal. Então eu fiquei fora. Eu confesso que eu nem me lembro dessa última vez, mas via de regra eu voto em mim, ou eu devo ter votado num outro colega lá, mais a título de protesto. Mas eu não tenho nada contra a presidente, a gente se dá super bem, ela me trata super bem, até porque eu sou uma pessoa de fácil convívio, eu não perturbo ninguém. Eu sou um cara da paz, não fico lá assombrando ninguém. Agora, se me irritar um pouco, aí dá problema. Mas, o sangue... Não, mas eu sou um cara calmo. Assim, é que não pode... Eu não gosto de injustiça. Aí pode ser que eu fique um pouco nervoso. Sei. Vereador, existe um histórico, né, na Câmara Municipal de Araçatuba, um histórico muito bonito. Eu acredito que a Câmara Municipal de Araçatuba sempre deu bons exemplos, sempre teve algum vereador expoente. O senhor tem a reputação de ser um desses expoentes na Câmara Municipal de Araçatuba. Existiu algum vereador durante esse período que o senhor falou, ainda bem que nós não perdemos, não temos mais esse indivíduo como vereador? E se existir, o senhor poderia falar o nome? Eu prefiro não falar, porque seria... Mas existiu. Seria, assim... Deselegante. Indelicado da minha parte, deselegante. Mas veja bem, a própria população... Foi eliminando. Falou pra esse caboclo, você, mano, sem chance, mandou ele pro inferno. A própria população fez isso porque esse indivíduo protagonizou coisas bizarras, assim, umas coisas meio surreais. Absurdos, coisas que colocariam em choque o salvador da lei, né? Coisa surreal. Mas a própria população sumiu com ele de lá. O vereador Arlindo Araújo tem algum sonho para a cidade de Araçatuba que o senhor gostaria de ver realizado por alguma administração? Algum projeto que o senhor apresentou que gostaria de ter, que acontecesse em Araçatuba e que não aconteceu? Eu gostaria muito que Araçatuba, nos próximos empreendimentos, fosse colocado cabeamento subterrâneo de energia, dessas coisas todas, por uma questão urbanística, para evitar acidentes com árvores. É uma questão de modernidade, eu acho que a gente já está atrasado nisso, já podia ser pioneiro nisso. É uma questão de modernidade. Gostaria muito que o próximo prefeito construísse um pronto-socorro novo, prédio novo, estruturado para as pessoas serem bem atendidas, separado de um pronto-socorro só para criança, para não ficar misturando criança com adulto. É aquilo que eu falei, o senhor vai lá, se a gente sair daqui agora falando pronto-socorro, o senhor vai ver criança, pessoa com Covid, atropelado, toda a sorte ali esperando aquela bagunça, aí você vai numa sala, tem um monte de gente tomando soro, um sentado, outro não sei o quê. Aí não tem cabimento um trem desse. Então, e Araçatuba tem dinheiro para isso. Estruturar um pronto-socorro. Recurso para tudo isso tem. Recurso, basta gerir com responsabilidade e com competência. No mínimo é falta de gestão, na sua opinião, vereador. É a questão de gestão mesmo. Tem dinheiro, sim. Essas duas coisas eu acho que são muito importantes. Se você tendo uma pessoa que tem, uma população que tem acesso à saúde de qualidade, né, e que tenha uma estrutura urbanística melhor, eu acho que a gente está pensando no futuro. A população na parte de saúde está sendo bem mal atendida pela atual administração. Faltam medicamentos, faltam componentes dos kits para pessoas que têm diabetes. Como é que vai faltar um componente para um kit? Ou ele não tem a fita ou ele não tem a insulina. Não tem essa. Diabetes ou você trata ou você vai morrer. Não tem como falar. Recentemente perguntaram à imprensa. A Globo perguntou, eu vi entrevista na televisão. Secretaria de Saúde respondeu, nós não temos como responder, nem temos previsão para quando vai colocar isso em ordem. Como é que pode um trem desse? Não tem previsão, não tem como responder. O secretário de Saúde atual da atual administração, ele é fraco, na sua opinião? É uma secretária. É uma secretária. É uma pessoa que tem um bom discurso, tem um vocabulário vasto, tem habilidade com as palavras, e por conta disso ela vai engambelando todo mundo, mas a cidade em si está muito mal cuidada nesse aspecto. Gerida. Mas eu entendo que a responsabilidade não é só da secretária. É do prefeito também. Ela não foi eleita. Quem elegeu, o povo elegeu o prefeito, é ele que é o responsável para colocar a gente lá competente e traçar as diretrizes, porque até porque que o secretário vai fazer alguma coisa diferente do que o seu prefeito mandou? Não. Quem traça as diretrizes é o prefeito. Eu quero isso, isso e isso. Por exemplo,
Eu já falei que eu não sou candidato a prefeito, não vou ser prefeito nem nada, mas se eu fosse prefeito, eu ia falar, ó, gente, eu quero construir um pronto-socorro novo, vamos alocar verba para isso, recurso, ô secretário, eu quero que faz isso, não quero que falta isso, aquilo, aquilo. Eu vou traçar as diretrizes. Não vai ser do que seria o secretário fazer o que dá na cabeça dele lá. Então eu não sei se ela faz o que dá na cabeça dela ou se é o prefeito que manda. De qualquer maneira, o que acontece é que não funciona. Não funciona. Arlindo Araújo, candidato à reeleição a vereador, se qualifica como independente, não oposição, e manifesta o seu descontentamento com a atual administração do prefeito Dilador Borges. Arlindo, vê essa reeleição com facilidade, com tranquilidade, não? Não. Vê com dificuldade. Com dificuldade. Porque, naturalmente, à medida em que vão passando o tempo, você tem um desgaste. Como eu sou muito incisivo, né, eu não tenho meias palavras, e posso desagradar essa ou aquela pessoa e tal. Mas eu sempre tenho uma votação eu não sou uma pessoa daquelas expoentes em votação, mas eu tenho uma votação sempre que acabo sendo eleito, né? Então tem um pessoal que confia em mim, que gosta do meu jeito de ser. Eu espero que confiem em mim novamente e me elejam. Faço por puro idealismo, dar a minha contribuição. Se eventualmente a população falar, não, eu não quero mais o Arlindo, eu falo, beleza, vou continuar tocando minha vida, dei minha contribuição, tranquilo e boa. Mas como eu gosto de participar, gosto de dar ideias, gosto de questionar, gosto de apontar o dedo que está errado, gosto de dar sugestões, não só aponto o dedo, eu falo, não, está errado, mas devia ter sido feito assim, na minha forma de ver. Então, eu gosto de participar. Então, por isso, eu sou pré-candidato novamente, vou participar do pleito, mas eu sempre respeito a decisão das urnas. Teve algumas CPIs durante essa administração, vereador? Elas foram todas inviabilizadas, porque entra o pedido de CPI, e aí o prefeito manda a bancada votar contra, pronto, inviabiliza. Teve alguma CPI que o vereador implementou que frustrou a não conclusão dessa CPI? Olha, a título só de ilustração, na segunda-feira agora o vereador Boato fez uma denúncia, e a palavra do vereador tem credibilidade, a gente tem que acreditar, não pode partir da premissa que ele está falando lá, não tem credibilidade. Não, ele é um vereador, foi eleito, fez várias denúncias e propôs uma CPI. Eu entendi que o conteúdo da CPI tinha lastro para que a gente pudesse investigar, assinei a CPI, porque precisa lá de 5 assinaturas, assinei, mas ele estava tendo dificuldades de ter outras assinaturas. A assinatura dos outros vereadores. Então aí já inviabiliza, nem acredito que ele vá conseguir. E aí muita gente fala, vai fazer uma CPI, investigar, não sei o quê. Vai investigar onde está gastando dinheiro, o que é que está acontecendo e tal. E se a CPI não concluir nada, vai dar uma certidão, não é? Negativa para o prefeito falar, o senhor está ou positiva, né? Vai falar, o prefeito não tem nada de errado. Então eu não entendo por que manda a bancada, e os vereadores da bancada têm medo de assinar isso aí. Se não tem nada de errado... Talvez seja o fato de o rabo preso, vereador? Famoso rabo preso. Por isso que não assina. Mas o que eu digo é assim, se não tem nada errado, não teria porquê. Falar, pode fazer 300 CPI aí. Vocês investiga e vão me dando certidões de boa conduta. De boa conduta. Não é? Mas não, fica impedindo de prosperar a CPI, dá-se a impressão de que tem coisa errada, não é? Sim. O senhor acha que a população enxerga isso tudo? A população de um modo geral? Os meios de comunicação estão comunicando todas as situações dos bastidores políticos? Não. Não, a imprensa divulga, a população é que não acompanha, né? E também porque eu entendo, todo mundo tem suas obrigações, suas preocupações, né? Não é fácil, né? E então, isso que me incomoda, porque a população quando vota, ela fala assim, eu estou delegando a você, vai lá me representar para eu poder dormir tranquilo aqui. Mas não dá para dormir tranquilo, ele vai ter que ficar fiscalizando o vereador dele, né? É uma coisa paradoxal, né? Mas a população não tem como acompanhar totalmente, né? Mas fica sabendo das coisas mais discrepantes e tal, e isso faz parte de um processo de um amadurecimento político, né? As pessoas vão acompanhando. Hoje acompanham muito mais do que antigamente. O senhor acredita que possa acontecer um escândalo na área de saúde de Araçatuba por essa administração ou não? O senhor acha que não, eu acho que escândalo assim não. O que é flagrante é a má gestão. A má gestão, o descomprometimento. Não acredito que tenha lá uma coisa tipo um crime, um ilícito lá. O que acontece é que vai levando assim, seja o que Deus quiser, sabe? E eu acho que tinha que ser uma coisa muito mais profissional, mais preocupada,
com mais competência, não deixar faltar medicamento. Que fala, você fala que falta medicamento, como é que você sabe? Eu sei porque o Tribunal de Contas mandou para a Câmara, ó, tá faltando medicamento, percebe? E, do mesmo jeito que o Tribunal de Contas mandou, olha, endividou a prefeitura, né? Então eles mandam, é só ler. O problema é que tem um monte de gente que nem lê aquilo lá, né? Então, aí não dá. Arlindo Araújo, infelizmente, vereador, nosso tempo é curto. Eu gostaria de ter várias horas de nós conversarmos, seria muitos assuntos a serem tomados, mas vai ter outra oportunidade. Isso aqui foi só, né, o tira-gosto para nós entrar no que vai vir aí. Nós vamos ter outras oportunidades. Eu gostaria que o senhor passasse sua mensagem ao seu eleitor, aos seus amigos, seus companheiros, aos araçatubenses, usando essa Câmara, tá? O seu povo quer ouvir a sua palavra. Não, eu digo a todos, é importante acompanhar a política, é importante aqueles que gostam de política que venham para a política, que se candidatem e que procurem fazer uma política diferente. Eu já mostrei que é possível fazer diferente e ser reeleito. Não ficar tendo medo, se eu fizer diferente não vou ser eleito. Não, é possível fazer diferente, ser reeleito, prestar um trabalho de qualidade e andar de cabeça erguida pela cidade. Ao senhor, para mim foi uma honra participar do seu programa, as perguntas inteligentes, as perguntas pertinentes que me puderam externar o meu pensamento, a minha maneira de atuar. Parabenizo o senhor pela qualidade das perguntas. Eu agradeço muito, viu, Arlindo? O Pinga Fogo ele veio para lançar luz nos bastidores políticos, né? Esse é o Instituto Liberal da Alta Noroeste, que haja transparência, né, na atividade política, nas causas políticas, nos bastidores. Nós estamos apenas começando, não tem como começar já, né? Vamos trabalhar muito isso, as informações vão chegando e eu acredito que o senhor vai ser um dos políticos da nossa cidade, da nossa região, importante para a gente começar a trazer luz aos bastidores pela sua postura, pelo seu comportamento. Tivemos hoje aqui com Arlindo Araújo, o vereador que é um ponto fora da curva, o vereador que vai ainda trazer muita polêmica para nós aqui, muito esclarecimento nos bastidores políticos. Pinga Fogo hoje recebeu Arlindo Araújo. Até o próximo Pinga Fogo. Obrigado.